Conforme nós dissemos, o expositor será o professor mestre Jorge Steinhilber, presidente do Conselho Federal de Educação Física, cujo tema da sua palestra versará sobre a contribuição do sistema CONFEF-CREFES e a regulamentação da nova Lei Pelé. Dentro da programação que está colocada, logo a seguir a apresentação do conselheiro federal Jorge Steinhilber, nós temos observadores convidados do Mercosul, que farão, então, a sua apresentação. Como nós estamos fazendo gravação e transmissão online, estará presente à mesa o presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber. Terminando a sua apresentação, nós, então, convidaremos os convidados observadores do Mercosul para que possam fazer a sua apresentação. Obrigado, conselheiro Bosch, que nesse momento está na coordenação desse 5º seminário de legislação esportiva, em razão de problemas pessoais com o nosso coordenador. Agradecer a presença de todos que nos honram pessoalmente e, evidentemente, aqueles que nos acompanham via internet. Acreditamos que, desde já, possamos dizer que foi uma iniciativa vitoriosa. Na parte da manhã já tivemos mais de 500 pessoas acompanhando via internet todo o desenrolar dos trabalhos, além das quase 100 pessoas que estão aqui presentes. Consequentemente, na parte da tarde, poderá até haver mais pessoas participando conosco. Esse é um evento que nós reputamos como de grande importância para nós também. Gostaria de fazer uma ponte junto àquilo que foi dito aqui em relação ao Marcílio Krieger, em razão de ter sido um dos primeiros legisladores, um dos primeiros advogados, a defender que todas as atividades físicas devessem ser orientadas por profissionais de educação física. Ele, o tempo todo, em todos os momentos que nós nos encontrávamos, não só era um defensor dessa questão, mas como entendia a legalidade dessa questão. Ou seja, ele fundamentava a importância social desse processo, mas demonstrava a legalidade da razão de ser da sociedade, ser atendida por profissional de educação física, em razão da Constituição de 1988, estabelecer ser direito da sociedade às atividades físicas e, consequentemente, esse direito tem que ser com qualidade. E para ser com qualidade, a partir do momento da regulamentação da profissão, passa a ser pelo profissional de educação física. Ele fazia muito bem essa ponte, defendia tudo isso, não só ele, como todos os participantes, todos os advogados, companheiros nossos que participam desse processo. Estou fazendo uma menção especial ao Dr. Marcílio Krieger por ter sido hoje o homenageado, e esse evento está sendo homenagem a ele. Resgatar também que o conselheiro Pulga teve a iniciativa de propor, desde 2004, a realização desse evento, exatamente em razão de percebermos que o sistema não poderia ficar focado tão somente na questão do exercício profissional, na questão da formação profissional ou na questão dos avanços legislativos e parlamentares em relação a esse processo. Mas sim, que deveríamos ter uma presença e uma participação efetiva das questões legais, ou seja, das interpretações das legalidades do que representa a Lei 9696, comunada com as demais leis que determinam tanto a educação física escolar quanto as atividades físicas e atividades esportivas. A maioria dos advogados que participam desse processo de legislação esportiva, eles estão envolvidos com federação, com confederação, com ligas, com associações, e evidentemente lá nós temos a prática, nós temos o desenvolvimento das atividades físicas. E são eles que estão contribuindo conosco para que, dentro dessa legislação esportiva, nas respectivas federações e confederações, seja cumprida a Lei 9696, ou seja, o direito da atividade ser atendido pelo profissional de educação física. Então, é importante fazer esse resgate de que essas questões relacionadas à legislação esportiva, elas estão efetivamente vinculadas
ao que nós defendemos, que é o direito à sociedade ser atendida por profissional de educação física. Em relação à minha participação mais direta, até como palestrante nesse momento, foi uma solicitação que o coordenador, na ocasião, o conselheiro Pulga fez, no sentido de que nós socializássemos para os presentes, para os que nos acompanham de casa, o que foi a nossa contribuição junto à regulamentação da Lei Pelé. A Lei Pelé teve uma regulamentação, esta regulamentação teve uma minuta de projeto apresentada pelo Ministério dos Esportes, e esta minuta, para que pudesse ser aprovada, tinha que passar pelo Conselho Nacional de Esporte. O Conselho Nacional de Esporte é composto por diversos membros e nós fazemos parte, temos assento dentro neste conselho. E na última reunião deste Conselho Nacional de Esporte foi apresentada a proposta de regulamentação da lei pelo Ministério do Esporte. Nós estávamos presentes enquanto convidados, até honrosamente sentado ao lado do Dr. Paulo Schmidt, trocando ideias a respeito de algumas questões que eram importantes ser acrescidas ao que estava sendo apresentado. E tivemos a oportunidade de fazer diversas manifestações, diversas contribuições após a comissão fazer o seu relato e a sua apresentação, e fomos informados, na ocasião, quer dizer, quando da aprovação do documento, né, o responsável o presidente da comissão de estudos, o doutor Vladimir Vinícius, informou que seriam contempladas todas as manifestações que nós apresentávamos ao projeto de regulamentação. Eu só não posso garantir isso, porque o projeto ainda não nos foi devolvido, nem formalmente, nem informalmente. A informação que nós temos, oficialmente, por parte do presidente da comissão, é de que os itens que eu vou relatar para os senhores e para as senhoras foram contemplados, mas teremos que ficar acompanhando para ter certeza de que, de fato, isso aconteceu. Importante colocar que quando foi feita a leitura do projeto, houve uma certa preocupação por parte dos conselheiros, das pessoas presentes, no sentido de haver um entendimento restritivo da leitura da minuta quanto à ausência de definição e conceitos a respeito do esporte. Dava muito a impressão de que a regulamentação da lei estava vinculada quase que especificamente ao alto rendimento. Isso ficou muito claro na leitura da regulamentação e foi um dos pontos que os que estavam ali conversaram em off, né, e nós tivemos a oportunidade de manifestar e expressar essa preocupação e que não podemos ter uma lei do esporte apenas voltada ao alto rendimento. Nós precisamos ter uma lei que, de fato, possa definir todo o processo. Em que pese, na leitura e na apresentação, o presidente ter exposto claramente que as práticas esportivas são direito de todas as pessoas. Bom, se são direito de todas as pessoas, não pode ficar restrito apenas à questão de medalha, ou questão de alto rendimento, ou questão de treinamento. Ela tem que contemplar, no seu contexto, as questões sociais, as questões educacionais. Na ocasião também, principalmente, nos reportamos para reforçar todo o nosso entendimento de que houve uma terceira Conferência Nacional de Esporte e que dentro desta Conferência Nacional de Esporte houve uma série de indicativos para as questões relacionadas a planos nacionais de esporte, a leis relacionadas a esporte, e que esses avanços e essas conquistas, esses pontos aprovados, deveriam ser levados em consideração. Não podemos, temos que mudar essa cultura de que a gente faz uma conferência, os dados estão ali, arquiva, se fica parado, depois se faz um fórum, aí sai uma carta do fórum, arquiva de novo, chama um grupo de trabalho, discute a coisa totalmente diferente disso que foi discutido anteriormente. Nós temos que realmente fazer valer, chamar a atenção dos grupos de trabalho ou de comissões que estejam desenvolvendo qualquer projeto, no sentido de que aquilo que é aprovado tem que ser efetivamente atendido, tem que ser contemplado. Se depois o Congresso quiser modificar, como disse aqui o deputado, vai haver uma discussão maior ou menor, isso é outro departamento. No entanto,
Houve uma conferência, vários pontos foram aprovados nessa conferência, relacionados inclusive à regulamentação da Lei Pelé, e nós então, na ocasião, chamamos a atenção, dizendo que aqueles pontos efetivamente deveriam ser contemplados e, evidentemente, com isso, o presidente da comissão, ao final de toda a discussão, disse que seriam efetivamente colocadas essas questões. Então, só para não alongar, mas para deixar explicitado e socializado aquilo que nós apresentamos lá, digo nós, é o sistema, Conselho Federal e Regional de Educação Física, resgatando aquilo que foi dito de manhã. O sistema é composto por todos os profissionais de educação física, quer dizer, somos todos nós que estamos defendendo. E aquilo pode ser defendido por nós, por ter sido explicitado socialmente em diversas discussões, em fóruns regionais, em diversos estados, aprovado num Congresso Nacional. Consequentemente, nós temos toda a legitimidade para apresentar, defender e reivindicar que os pontos pudessem ser aprovados e inseridos. Então, nós colocamos, considerando, fizemos um ofício, além do que nós apresentamos lá, encaminhamos por ofício ao presidente e recebemos a resposta também por ofício de que esses pontos, pela comissão, seriam contemplados. Então, a comissão nos informa que foram contemplados. Se depois do Ministério para frente serão ou não, é uma outra situação que nós precisamos rever. Então, dentro do ofício, nós, considerando o exposto, identificando ser fundamental constar no documento regulamentador um conceito que expresse a compreensão sobre a dimensão do esporte e suas diferentes possibilidades de manifestações, segue abaixo as nossas contribuições. Uma, inserir o conceito de esporte, que não tem o conceito de esporte. Então, é uma lei de esporte que não diz o que é o esporte, não conceitua o esporte, não apresenta nenhuma situação para o esporte. Então, o que é o esporte? O que é o entendimento do esporte nosso? Então, inserir no conceito de esporte que seja do entendimento do Ministério do Esporte. Assim, apresentamos como proposta o considerando, aprovado na reunião do Conselho Nacional de Esporte, de 11 de outubro de 2011, quando debatido um documento da Comissão Especial do Conselho Nacional de Esporte sobre artes marciais, dança, yoga e capoeira. Este conceito foi aprovado naquela ocasião. Então, o conceito esporte são todas as formas de atividades físicas que, por meio de participação casual ou organizada, objetivam expressar ou promover a forma física e o bem-estar mental, formando relações sociais ou obtendo resultados em competições de todos os níveis. Considerado fenômeno sociocultural que tem no jogo o seu vínculo cultural e na competição o seu elemento essencial, e que nas suas diferentes formas contribui para a formação e aproximação dos seres humanos e reforça o desenvolvimento de valores, como a moral, a ética, a solidariedade, a fraternidade, a cooperação, o que o torna um dos meios mais eficazes para a convivência humana. Então, foi esse o conceito que nós sugerimos que fosse inserido abrangentemente. O segundo item que nós sugerimos foi a inserção de um inciso primeiro no artigo 2º lá, sugerindo apenas uma questão de colocarem apenas como uma situação de evidenciar, seja possível, a seletividade e hipercompetitividade das atividades esportivas por ausência de seletividade e hipercompetitividade. Ou seja, em alguns momentos se coloca evitar que seja a questão da hipercompetitividade. Nós entendemos que não basta só evitar. Nós temos que realmente criar a ausência. Não pode haver a hipercompetitividade em eventos esportivos voltados à formação. Outro item que nós colocamos foi inserir um princípio relativo à promoção da saúde, porque absolutamente nada é falado nessa regulamentação da Lei Pelé a respeito da prevenção e promoção, prevenção de doença e promoção da saúde na lei. Se nós estamos falando de esporte, o esporte hoje é considerado como um elemento de qualidade de vida, evidentemente tem que ser contemplado alguma coisa relacionada à promoção da saúde, por se tratar de uma vertente imprescindível hoje, principalmente pelo alarmante aumento da obesidade, inclusive entre jovens. Um outro item relativo ao esporte escolar,
tinha um conceito lá, nós sugerimos que fosse uma redação alternativa no seguinte sentido: esporte escolar praticado pelos jovens com talento esportivo no ambiente escolar, visando a formação cidadã, referenciado nos princípios do desenvolvimento esportivo e do desenvolvimento do espírito esportivo, podendo contribuir para ampliar as potencialidades para a prática do esporte de rendimento e promoção da saúde, fazendo sempre um vínculo dessa forma. Tem um outro ponto que aí não teria que explicar todo o processo, que vincula apenas ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao Conselho, Comissão Brasileira de Desporto, não vinculando os esportes não olímpicos. Havia uma vinculação específica apenas aos esportes olímpicos. E aí nós fizemos uma alerta de que, se é uma regulamentação de lei, ele não pode deixar de contemplar também os esportes não olímpicos, que hoje, se nós formos considerar, possivelmente tem uma gama de praticantes muito grande em esportes não olímpicos do que nos esportes olímpicos. Então fizemos uma chamada relacionada a essa questão. O outro item foi quanto à questão de recursos financeiros que deveriam ser repassados. Nós solicitamos que fosse abrangente, que não ficasse novamente vinculados apenas aos esportes olímpicos, e sim que houvesse também uma inclusão das atividades não olímpicas e também uma questão com os clubes. E aí, certamente, o Arialdo Bosco, o presidente, vai falar a esse respeito com muito mais competência do que eu, mas, na ocasião, juntos fizemos um alerta também a essa questão, mostrando a importância dos clubes, não só enquanto uma atividade de competição, mas sim no clube enquanto uma atividade de formação e desenvolvimento social. Um outro item foi relacionado à competência do CNE, do Conselho Nacional de Esporte, deixar muito claro lá que acompanhar e fiscalizar através do Conselho Nacional de Esporte o cumprimento das metas e dos prazos do plano, e apresentando a avaliação bienal do mesmo na Conferência Nacional de Esporte. Ou seja, fazer com que o Conselho Nacional de Esporte tenha uma atuação mais efetiva, deixando de ser apenas um mero carimbador das propostas que são emanadas pelo Ministério, que, de fato, de acordo com aquilo que foi aprovado na conferência, ele pudesse ter uma atuação mais efetiva em relação a essa questão. Deixamos também muito claro uma situação que havia uma confusão em relação à terminologia, educação física, havia muita insistência no termo educação física, sem que explicitasse o que vem a ser educação física. E aí nós fizemos uma sugestão de modificar o termo educação física por atividade física, e dar uma abrangência maior, mais significativa, inserindo sempre o profissional de educação física nesse processo, né? Todas as atividades, em todos os procedimentos e em todas as equipes multiprofissionais, que estivesse sempre presente o profissional de educação física como um processo de defesa da sociedade. Então foram esses os pontos principais da regulamentação da Lei Pelé. Evidentemente, na medida em que esses pontos sejam contemplados, nós acreditamos que haja um avanço substancial nessa questão da lei, porque ela deixa de ser apenas uma lei voltada a alto rendimento. Ela passa, de fato, a, pelo menos, iniciar o processo de compreensão do esporte enquanto um fator de inclusão social efetivamente, não apenas no discurso. Hoje nós temos aquela situação, se faz o discurso de que o esporte é educacional, de que o esporte promove a inclusão social, na hora das leis se beneficia apenas do alto rendimento e se busca apenas a medalha, ou se fala em competição, ou na infraestrutura. Então, a nossa preocupação foi no sentido de que este discurso de esporte enquanto fator de formação, enquanto fator educacional, enquanto fator de promoção de saúde, esteja inserido dentro da lei para que todo o processo possa ter desenvolvimento. Era essa manifestação que nós tínhamos feito, que o
coordenador na época, o conselheiro Pug, agora o nosso coordenador Bosque, solicitou que nós socializássemos para todos, demonstrando a preocupação que nós temos e o quanto é importante realmente esta questão com a parte legislativa, ou com a parte dos advogados, porque são eles que constroem, né? Foi uma comissão dentro da Comissão de Estudos Jurídicos e Desportivos do Ministério do Esporte que foi responsável por isso. Então, realmente, a visão fica a visão legalista. E nós temos que estar junto, sempre presente, para acrescentar dentro dessa visão legalista esta questão de visão educacional e social. Era isso que eu tinha a colocar para os senhores. Muito obrigado pela atenção.